Segredos do livro de Gênesis. O livro de Gênesis na verdade é um livro muito polêmico, e os pastores não costumam fazer um estudo sério sobre ele para que os cristãos continuem burros e eles possam manipulá-los. Vamos conhecer alguns pontos mais polêmicos deste livro que vai abrir sua visão, e você vai perceber que se você adulterar uma verdade no começo ela vai se tornar para sempre uma grande mentira. O livro de Gênesis começa com a afirmação que no princípio Deus criou o céu e a terra. Mas o livro não especifica quando foi este princípio nem quanto tempo ele durou. Mesmo ainda não havendo os luminares para determinar a contagem de um dia, os atos de Deus são contados como dias. Mas sabemos que um dia para Deus pode significar 1000 anos ou 1 bilhão de anos, pois o tempo de Deus não está sujeito a uma contagem de 24 horas. Nossa contagem é relativa à volta que o Sol dá na Terra. Mas Deus só havia criado o Sol e a Lua no 4º dia. Portanto, este dia que relata o Gênesis não se refere a 24 horas. Outra questão sem resposta do livro é a existência dos dinossauros. Não há como negar que eles existiram e não há como encaixar eles na história da criação do livro de Gênesis. Homens e dinossauros nunca poderiam viver juntos. A pergunta é, em que época viveram estes animais? Antes do homem ou depois do homem? Como eles foram exterminados? Não quero pôr em dúvida o livro, quero apenas dizer que interpretamos ele errado e precisamos confessar nossa completa ignorância. Ou quem sabe nem tudo foi escrito e precisamos imaginar. Alguns tentam completar as lacunas dizendo que os dinossauros foram mortos no grande dilúvio, mas isto também entra em contradição pois haviam animais da água e alguns até que voavam. E quanto à criação do homem e da mulher? A Bíblia fala que ao criar todos os animais Deus fez macho e fêmea em um só ato. Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mas em outro momento o livro fala que Deus fez um jardim e separou o homem. Neste jardim ele viu que havia isolado o homem e decidiu fazer uma mulher para ele. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, fale uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2:18. Quando ele faz a mulher, Adão declara que aquela sim era uma mulher ideal para ele, se referindo que anteriormente as outras não lhe foram receptivas. Sim. Há indícios fortes que Eva não foi a primeira mulher, ela foi o primeiro casamento, mas fora do jardim a vida já tinha se desenrolado. A prova disto virá quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, ali era um lugar secreto e reservado, que não era para todos da sua criação. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, para que não estenda sua mão, e tome também da árvore da vida, e come e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Gênesis 3, 22 e 23. Provavelmente quando Adão e Eva foram expulsos do jardim a vida fora do jardim já devia ter se desenrolado, e Adão e Eva seguiu sua vida de casal e tiveram seus 2 filhos, Abel e Caim. Mas um dos filhos mata o irmão, e sai do meio da sua família e Adão e Eva ficam sós. A Bíblia informa que quando Caim abandonou seus pais ele encontrou uma mulher na terra de Nod. Está em Gênesis 4, 16 e 17. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Alguns tentam adulterar este relato porque acham que não faz sentido. Pois se só existiam 3 pessoas no mundo de onde surgiu uma mulher para Caim. Mas não é bem assim. Quando Adão foi colocado no jardim ele estava num local restrito. Deus colocou ele lá, mas antes de ir ele já havia conhecido mulher, mas não mulher idônea. Para esconder esta falha alguns dizem que Caim só encontrou mulher depois que Adão e Eva tiveram outros filhos, mas isto não faz sentido. O próximo filho deles foi um homem e se chamava Sete. A ordem dos relatos diz claramente, ele saiu para a terra de Nod e encontrou uma mulher lá. Gênesis 4:25 diz, e tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Gênesis 5:3, e Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança,
conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Gênesis 5:4. A vida já havia se desenrolado fora do jardim, e nem sabemos quanto tempo Adão e Eva ficaram no Éden. Quando foram expulsos de lá e saíram para o mundo, a civilização já estava a todo vapor. Por isto Caim encontra uma mulher e se une a ela, quando sai do meio dos pais. Uma coisa interessante é que Enoque foi um grande profeta e escreveu um livro. No seu livro ele relata que os anjos que nesta época tinham acesso ao nosso mundo, se envolveu com as mulheres terrenas e deram à luz a homens gigantes. Está totalmente de acordo com o livro de Gênesis, Gênesis 6:1-4. E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Como Deus não aprovou a mistura do gênero de anjos com homens, ele diminuiu o tempo de vida que podia chegar até 1000 anos. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo, as quais eles começaram a abordar, e com as quais eles coabitaram, ensinando-lhes sortilégios, encantamentos, e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. Enoque 8:10. E eles sobreviveram, crescendo em poder de acordo com a sua grandeza. Estes devoravam tudo que o labor dos homens produzia e tornou-se impossível alimentá-los. Então eles voltaram-se contra os homens, a fim de devorá-los, e começaram a ferir pássaros, animais, répteis e peixes, para comer sua carne, um depois do outro, e para beber seu sangue. Este relato está no livro do profeta Enoque capítulo 8. A mistura da raça humana com os anjos criaram aberrações, homens gigantes que passaram a devorar todo o trabalho que os homens produziam. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Gênesis 6:4. O livro de Enoque não é aceito pelas religiões, porque acaba com toda a sua teologia falsa sobre a criação do homem. Enoque teve uma vida tão voltada para Deus que foi levado sem ver a morte. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Está em Gênesis capítulo 5:24. Fiquem com Deus, até mais. Sigam meu canal, compartilhem, e me dá um like. Um forte abraço.